Há 50 anos, o Palmeiras entrou no gramado do Morumbi para enfrentar uma verdadeira batalha. O Corinthians era o favorito absoluto. A imprensa paulista não escondia sua torcida pelo rival, e o estádio estava tomado por uma multidão alvinegra que acreditava que aquela seria a noite da redenção. Tudo jogava contra nós: a atmosfera, as arquibancadas lotadas e as expectativas. Mas foi ali, no coração de uma final histórica, que uma geração de guerreiros vestiu a camisa do Verdão e, contra todas as probabilidades, escreveu seu nome na história. Com esse título, o Palmeiras não apenas calou o Morumbi, mas também consolidou a era da segunda academia e reafirmou sua grandeza como uma das maiores forças do futebol. Se você é palmeirense de coração, prepare-se para reviver o orgulho e a emoção de ser Verdão. Fala, família Parma, bem-vindo ao canal. Hoje um vídeo muito especial, 50 anos de uma conquista improvável. Depois desse pequeno editorial, na tela a foto imortal da segunda academia com Jair Gonçalves, Leão, Luiz Pereira, Alfredo Mostarda, Dudu, Zeca, Edu Bala, Leivinha, Ronaldo, Ademir da Guia e Ney, técnico Oswaldo Brandão. Vamos ao gol do Ronaldo, o gol do título, o gol que consolidou o Corinthians na fila de 20 anos. Palmeiras destrói o sonho do título que a Fiel esperava há 20 anos. Vence por 1-0 o gol de Ronaldo e conquista o seu 17º título paulista. 17 anos depois, palmeirenses e corintianos podem decidir novamente o Campeonato Paulista, com o Palmeiras agora correndo atrás de um título sonhado há 15 anos. Brito sobe, Leivinha mais que ele. Atenção, tá aí o primeiro gol! Palmeiras, Ronaldo, aproveitando a bola rebatida, abre a contagem em Morumbi. Palmeiras, 1, Corinthians, 0. Família, hein? Como eu gostaria de ter presenciado esse jogo, de ter visto esses jogadores em campo e a alegria de levantar esse título. Deve ter sido algo indescritível para quem teve a oportunidade de viver aquele momento naquela época, né? E depois dessa homenagem aos imortais jogadores desse título, o vídeo foi montado no formato de mapa mental. O mapinha aí que vocês estão acompanhando aí na tela, né? Dividido da seguinte maneira, né? Introdução, contexto histórico, campanha do Palmeiras no Paulista, o grande jogo na final, o impacto do título na história do Palmeiras, curiosidades e bastidores da época, comparação com o futebol atual, reações e depoimentos de torcedores, alguma coisa que eu consegui puxar na internet daquele momento e uma conclusão. Eu acho que o formato de mapa mental mais fácil para lidar com as várias etapas, né, do vídeo e assim não deixa perder o raciocínio. Então vamos lá, vamos tentar trazer cada momento da época. Então depois dessa introdução, vamos aqui iniciar pelo contexto histórico. Calma aí, vamos alinhar aqui o nosso mapa aqui no centro da tela. O contexto histórico é dividido da seguinte maneira: o Brasil, 1974, o estado de São Paulo, o cenário do futebol brasileiro e paulista, a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras antes do título paulista de 74 e a segunda academia. Então vamos iniciar aqui nosso primeiro tópico aqui deste item, como que estava o Brasil. Vou aqui passar para os senhores aqui um pequeno filminho da época, com alguns fatos e curiosidades. Vamos lá, principalmente para os mais jovens, o Brasil de 1974 era assim. Em 1974, o Brasil vivia ainda o período de regime militar. O presidente recém-impossado era o general de exército Ernesto Geisel. A moeda era o cruzeiro
A inflação no país era algo em torno de 34%. O carro mais vendido, em primeiro lugar, era o Fusca e em segundo lugar era a Brasília, dois carros aí da Volkswagen. E, em 1974, o Brasil ainda estava em um período de crescimento econômico, que ficou conhecido como milagre econômico, embora já mostrasse sinais de desaceleração. No estado de São Paulo, o cenário era o seguinte: São Paulo era o centro desse crescimento, com muitas indústrias e fábricas oferecendo emprego para a população. Apesar disso, a inflação começava a ser uma preocupação crescente para as famílias. Em 74, grandes empresas estatais foram fundadas, como o Metrô de São Paulo e a Sabesp, atendendo uma grande demanda da sua crescente população, além também de São Paulo já ter seus primeiros shopping centers. O cenário do futebol brasileiro e paulista na época era mais ou menos assim, pessoal. Eu montei aqui uma notinha, eu vou ler assim, eu não perco o raciocínio do que eu escrevi e o momento que estava o futebol no país naquele ano. No início da década de 70, o futebol brasileiro vivia um momento de transição. O brilho da seleção brasileira tricampeão mundial de 70 ainda era recente e o fracasso da Copa do Mundo de 74 trouxe reflexões para o futebol nacional. O futebol começava a enfrentar momentos de desafio e de renovação. No cenário paulista, os clubes se consolidavam como grandes potências do futebol brasileiro, como o estado sendo o principal palco para grandes competições e rivalidades intensas. O Campeonato Paulista era o mais importante campeonato estadual do Brasil. O Palmeiras, com a sua lendária segunda academia, era uma das maiores potências do futebol brasileiro. No início dos anos 70, o Verdão havia conquistado títulos importantes, incluindo 2 campeonatos brasileiros, e se consolidava como um dos times mais fortes do país. A rivalidade Palmeiras e Corinthians, ela seguia da seguinte forma em 1974. A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians já era uma das maiores do Brasil e do mundo em 1974. Esses dois gigantes do futebol paulista tinham um histórico de confrontos acirrados e intensos, tanto dentro como fora de campo. As partidas entre Palmeiras e Corinthians não eram apenas jogos de futebol, mas verdadeiras batalhas, onde a honra e orgulho dos clubes e de suas torcidas estavam em jogo. Até 1974, o confronto entre Palmeiras e Corinthians apresentava os seguintes números: confrontos diretos, total de jogos disputados, aproximadamente 231 partidas, com 87 vitórias do Palmeiras, 75 vitórias do Corinthians, 69 empates. O Palmeiras, até 1974, tinha 19 títulos paulistas e o Corinthians 15 títulos paulistas. Confrontos diretos, os números de jogos, vitórias, empates e derrotas podem variar ligeiramente dependendo das fontes e dos critérios utilizados. Se incluem ou não amistosos, por exemplo. Em 74, o Palmeiras detinha uma vantagem nos confrontos diretos contra o Corinthians, refletindo a força da equipe durante a era da segunda academia. A rivalidade histórica, chamado Derby Paulista, entre Palmeiras e Corinthians é um dos clássicos mais tradicionais e acirrados do futebol brasileiro, com o primeiro confronto realizado em 1917. Jejum de títulos do Corinthians. Após o título de 54, o Corinthians enfrentou um longo período sem conquistas estaduais, que só foi encerrado em 77. A vantagem do Palmeiras nos confrontos diretos até 74 ressalta a competitividade e superioridade do time em momentos chaves da história do clássico. Os 19 títulos do Palmeiras até 74 destacam o clube como um dos mais vitoriosos do estado de São Paulo naquele período, superando o Corinthians em conquistas estaduais. Agora que vocês viram um pouco como era a rivalidade naquela época,
e com algumas informações aí, estatísticas, números, o Palmeiras antes do Paulistão de 74 era da seguinte maneira. No início de 1974, o Palmeiras vivia uma fase de grande sucesso, consolidado como uma das maiores potências do futebol brasileiro e paulista. Sob o comando da lendária Segunda Academia, o Verdão havia conquistado títulos importantes nos anos anteriores, incluindo 2 campeonatos brasileiros em 1972 e 73 e o Campeonato Paulista Invicto de 1972, o que reforçava sua posição de destaque no cenário nacional. O time era conhecido por sua consistência, qualidade técnica e solidez defensiva, e estava recheado de grandes jogadores como Leão, Luiz Pereira, Ademir da Guia, Dudu e Leivinha, que eram referências tanto no clube quanto na seleção brasileira. Com esse histórico de conquistas, o Palmeiras chegou ao Campeonato Paulista de 74 com grandes expectativas. O time vinha de uma sequência de vitórias e títulos e a torcida estava confiante de que o Verdão poderia adicionar mais uma taça à sua sala de troféus. Entretanto, o Campeonato Paulista ainda era um dos torneios mais importantes e valorizados do futebol brasileiro, e o Palmeiras sabia que a competição seria acirrada, com seus maiores rivais buscando também a glória. Enquanto o Palmeiras vinha de uma fase de domínio e títulos, o Corinthians apostava todas as suas fichas naquela final, o que fez com que a expectativa dos palmeirenses fosse de uma vitória que consolidaria ainda mais a sua posição como o maior clube do estado naquele momento. E aqui a Segunda Academia. Nos anos 70, o Palmeiras tinha um time tão talentoso que ficou conhecido como a Segunda Academia. Esse apelido fazia referência à primeira academia dos anos 60. Destacada pela qualidade e habilidade dos jogadores, a Segunda Academia era comandada por craques como Leão, Luiz Pereira, Dudu, Ademir da Guia e Leivinha. O time jogava um futebol bonito e eficiente, com uma defesa sólida e um ataque poderoso. A equipe já havia conquistado 2 campeonatos brasileiros consecutivos, 72 e 73, o que a tornava uma das maiores potências do futebol brasileiro. Quando o Palmeiras entrou no Campeonato Paulista de 74, era visto como um dos favoritos, com uma torcida confiante e jogadores prontos para continuar a trajetória vitoriosa. A Segunda Academia representava a grandeza do Palmeiras e o estilo de jogo vencedor que dominava o Brasil. Então, família, fechando aqui o contexto histórico com o tópico Segunda Academia, só vou alinhar aqui o mapa mental. Vamos aqui partir para o próximo tema. Campanha do Palmeiras no Paulistão de 74. Tá aqui, pessoal, todos os jogos do primeiro turno e segundo turno. Nesse campeonato não teve oitavas de final, quartas de final, semifinal. Aqui o campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno já fizeram o duelo da final do Paulistão. A campanha do título foi o seguinte: 28 jogos, 14 vitórias, 12 empates, 2 derrotas, 39 gols marcados, 19 gols sofridos, 20 gols de saldo. Tá aqui na imagem aí, vocês podem ver aí jogo a jogo aí do Palmeiras. Aqui as finais, né? No dia 18/12, Corinthians 1, Palmeiras 1. Dia 22/12, Palmeiras 1, Corinthians 0. O jogo do título foi Palmeiras 1, Corinthians 0. O jogo foi no Morumbi. Um público, olha pessoal, olha que impressionante que era o público naquela época. 120 mil pessoas. Uma renda para mais de 2 milhões de cruzeiros, né? Hoje em dia, se você for fazer uma conversão, não vale nada, né?
O árbitro foi o Dulcídio Vanderlei Bosquilha, era um árbitro famoso da época. E o gol do Ronaldo, aqui nessa informação, aqui dessa imagem, foi aos 34 minutos do segundo tempo. Eu já vi em outros lugares que o gol foi aos 24 do segundo tempo, tá? Aqui tem a escalação, Palmeiras e Corinthians. Eu vou narrar aqui para vocês o número do campeonato. Foram 184 jogos, com 344 gols marcados, uma média de 1,8 gol por partida. O artilheiro do campeonato foi o Geraldo do Botafogo, com 23 gols. O melhor ataque foi o do Palmeiras, com 39 gols. A melhor defesa foi o São Paulo, com 15 gols sofridos. O pior ataque foi o América, com 12 gols marcados. E a pior defesa foi o Saad, com 40 gols sofridos. Total de público pagante do campeonato: 1.929.000 pessoas. Média de público por jogo: 10.487. E o jogo com o maior público foi a final, Palmeiras e Corinthians, no dia 22, com 120.522 pagantes. Tá aí as imagens, aí quem quiser parar a tela aí e olhar com mais calma, fica à vontade. Também são informações que você encontra fácil aí na internet. Não tão fácil, mas quem também não quer pesquisar, dá uma paradinha aí na imagem, dá uma pausa e lê atentamente as duas imagens aí que eu mostrei para vocês. Então, família, preparei diversos textos aqui para falar sobre a final do Campeonato Paulista de 1974. Os dois jogos foram confrontos assim monstruosos. Infelizmente eu não vi, eu nasci em 77. Então, eu preparei texto, eu gosto de escrever um pouco a respeito disso, de futebol. É, Fiz algumas coisas no GPT, mas eu vou tentar narrar esse pequeno videozinho que eu montei sobre os dois jogos da grande final de maneira espontânea, assim, e vocês vão acompanhando aí as imagens aí. É um videozinho simples e vocês aí têm no YouTube diversos vídeos, documentários, trechos de reportagens, e quem tiver afim de conhecer um pouco mais da história, é só pesquisar aí no YouTube. Sobre o que eu vi, sobre o que estou estudando um pouco para produzir esse vídeo, foi um negócio assim surreal. Eu acho que é um negócio entre Palmeiras e Corinthians que é inexplicável. E é um jogo que ele tem um valor, ainda mais no final de campeonato, como se fosse um título mundial, né? E naquela época ainda era algo assim até maior. Tanto que veio dos antigos, e isso se perdeu. Meu, o que valia no ano era ganhar do rival. Se o Palmeiras ganhasse do rival, o Palmeiras ele não precisava nem ganhar campeonato. É claro que isso ao longo das décadas se perdeu, mas naquela época e até o começo ali dos anos 90 era o que importava. Era uma rivalidade assim monstruosa. Então aí o primeiro jogo, né, foi 1-1, Morumbi lotado. Então, você pode ver aí a foto da escalação do time do Palmeiras, logo na sequência, o time do Corinthians, ali na escolha ali do campo, o Rivelino, o juiz, o Vanderlei Bosquilha e o Ademir da Guia. O Vanderlei Bosquilha até cheguei a acompanhar um pouco do final da trajetória da carreira dele ali, né, apertando ainda alguns jogos. Ali uma foto icônica, né, do Ademir junto com o Rivelino, os dois maiores craques aí do Palmeiras, do Corinthians. Tenho certeza que o corintiano ainda lembra muito do Rivelino.
E já no segundo jogo aqui, vocês estão vendo aí o campinho do Palmeiras com a escalação. Agora, presta atenção no clima, na entrada em campo, né? É um vídeo aí do canal 100, aí todo o crédito aí pro canal 100, não sei nem se ainda existe vivo representante ou que alguém detém os direitos aí do canal 100. A entrada em campo do Corinthians no Morumbi, o estádio tomado por corintianos, diga que era mais ou menos algo em torno assim dos 110 mil corintianos ou 100 mil corintianos e o restante de palmeirense, um clima extremamente hostil, tudo montado para o Corinthians ser campeão. Foi um negócio assim monstruoso, você pode ver pelas imagens aí, eu espero que não dê copyright aí no som, mas assim é um negócio assim de arrepiar. Aí logo na sequência, você vê o gol do Ronaldo, né? Um cruzamento aí do Jair, Leivinha escora de cabeça, uma bola muito alta, ele também não estava muito bem posicionado. E graças a Deus a bola sobrou no pé do Ronaldo, um arremate perfeito, fazendo 1-0 Palmeiras. E na última imagem desse vídeo, a foto icônica, o Luiz Pereira dando um tapinha aí na cabeça do Rivelino. É, não sei assim, não parei para ver o significado desse tapa, algum depoimento do Luiz Pereira. Eu sei que eu vi o Rivelino falou que, meu, não se lembra disso, que ele estava tão atordoado com o jogo, com a sequência, né? E a tristeza de ter perdido o título pro Palmeiras. E foi embora para casa andando. Então esse aí foi o grande duelo de 1974. Graças a Deus o título ficou no Palestra Itália. E zum, 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 21. Zum, 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 21. E esse foi o grito da torcida do Palmeiras, saindo do Morumbi, feliz da vida, com a conquista do título e a fila interminável do Corinthians de 20 anos. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui foi uma narração dessa parte do vídeo, assim, de uma forma mais espontânea, sem um texto montado, sabe, tudo coordenado, todo bonitinho. E vamos aí para o próximo tópico, continuar o vídeo. Bom, família, voltando aqui ao nosso mapa mental, depois da gente ter visto um pouquinho como é que foi o grande jogo da final contra o Corinthians, os pontos abaixo que eu coloquei aqui no mapa, todos eles eu montei um texto. Só que como o vídeo já está ficando muito longo, eu vou fazer um resumo desses 4 pontos aqui, que é o impacto do título na história do Palmeiras, curiosidades, comparação com o futebol atual e reações de torcedores. Vou fazer um resumo aí desses 4 itens num pequeno videozinho e logo depois a gente vem com a conclusão. Então fica com o vídeo e daqui a pouco a gente volta para concluir essa história incrível dos 50 anos do Campeonato Paulista de 74. Então, família, vamos continuar nossa conversa, vamos encaminhando para o final do vídeo. O impacto do título. O impacto do título foi de proporções geracionais para o Palmeiras e seu torcedor, devido ao ambiente montado pela mídia e até mesmo por outros torcedores rivais, e também pelo próprio Corinthians, que acreditou que podia fazer frente a um time que até ali era o maior do país. Esse título consolidou a segunda academia, gravou o Corinthians na fila e calou toda a mídia paulista, que montou uma atmosfera hostil para o Palmeiras e muito favorável para o Corinthians, apesar da sua inferioridade técnica e tática frente a um time experiente e vencedor. As imagens, família, que vocês estão vendo ao fundo aí, que eu achei imagens assim incríveis, maravilhosas, por isso eu fiz questão de colocar aqui no nosso vídeo, é do canal do senhor José Ezequiel Filho, e o título do vídeo é 1974, Ronaldo Peruzzi e Fiore. Esses dois aí são 2 narradores aí incríveis da época, tá? Então fica aqui todo o crédito aí para um canal que me parece que já é um canal encerrado, mas está aqui para a eternidade. Mas está aqui para a eternidade para os senhores ir até o canal olharem essas imagens por lá. E aqui também, se os senhores chegaram até aqui, também prestigiar aqui pelo nosso vídeo.
Fica aqui todos os créditos. Fica aqui todos os créditos ao produtor do vídeo. Realmente imagens assim lindíssimas. E ao fundo eu coloquei um pouco mais baixo. Vocês vão curtindo aí a narração, né, do Peruzzi e do Fiore. E dando seguimento ao nosso vídeo, eu coloquei como duas curiosidades. Tem um monte, tá, pessoal, pela internet. É só vocês procurarem, quem quiser se interessar ainda mais pela história desse título. Mas são tantas que eu coloquei apenas duas. O tapa na cabeça do Rivellino, dado pelo Luiz Pereira. E o gol anulado. Um outro gol do Ronaldo anulado pelo juiz do jogo de uma forma bizonha. Então primeiro eu vou colocar o tapa e depois o gol anulado do Palmeiras. O famoso tapa foi registrado pelo fotógrafo, que eu não sei se era funcionário ou era só um freelance. Ele estava a serviço da revista Placar. O nome dele na reportagem está como JB Scalco. E aonde eu tirei essa informação para passar aqui para vocês foi do próprio site da revista Placar. No site da revista Placar, a reportagem está da seguinte forma. O título da reportagem está da seguinte forma: O afago de Luiz Pereira em Rivellino, a falsa imagem da derrota, e foi escrita pelo Sr. Gabriel Grossi no dia 23/9/2001. E o mais curioso é que esse lance ocorreu um instante antes do gol do Palmeiras. Até ali estava 0-0. Segundo a reportagem, Rivellino fazia uma partida muito abaixo de suas capacidades e sendo culpado até hoje por torcedores pela perda do título. E a segunda curiosidade é o segundo gol de Ronaldo, anulado de forma grotesca pelo árbitro. Vocês podem ver no lance que o juizão está à frente dos próprios jogadores. Não sei se era assim naquela época o posicionamento dos juízes na cobrança de escanteio. O juiz está posicionado na linha de fundo, próximo ao primeiro pau, e conforme o lance vai se desenrolando, ele vai caminhando em direção ao lance e muito perto ele erra, marcando o impedimento e anulando o segundo gol do Palmeiras. E o pior é que o cara tava com a visão limpa da jogada e mesmo assim errou um impedimento fácil. E o pior, o comentarista, eu coloquei um volume um pouco abaixo, concorda com a marcação do juiz. Esse gol ocorreu aos 37 minutos do segundo tempo. Ao longo do vídeo, se eu cometi algum erro com relação ao lance, ao tempo do gol, do primeiro gol do Ronaldo, foi aos 24 do segundo tempo, tá, pessoal? E esse trecho aí do gol impedido do Palmeiras também retirei do canal José Ezequiel Filho. É complicado comparar épocas, né? Até porque com o passar dos anos e a evolução de tecnologias e novos métodos, o futebol, a evolução dos jogadores, a adaptação vai mudando. Então cada época tem a sua característica, né? Então naquela época o futebol era marcado por uma característica mais cadenciada, um jogo mais pensado, mais estratégico e que valorizava a técnica. As equipes tinham maior preocupação com o controle de posse de bola e a construção meticulosa das jogadas, algo que vimos claramente naquela final de 1974. O Palmeiras soube explorar o tempo certo de atacar e defender, uma sincronia perfeita entre defesa e meio-campo. Hoje o futebol é muito mais intenso, dinâmico e exige preparo físico quase que sobre-humano. A pressão alta e a verticalidade são marcas do jogo moderno, o que talvez deixasse aquele time de 74 em desvantagem física, mas nunca técnica. Se transportássemos aquela equipe para o presente, com as tecnologias de treinamento e recuperação física de hoje, seria fascinante imaginar como eles se adaptariam. É um exercício de nostalgia para os torcedores mais velhos e de curiosidade para os mais jovens, reforçando como cada geração
tem o seu brilho e seu legado na história do clube e do futebol. Reações e declarações. O trecho que eu vou passar foi retirado do canal Portal Palmeiras. Tem algumas reações e partes da comemoração da torcida no pós-jogo, comemoração da torcida dentro do estádio, declaração do Leivinha, declaração de um gandula da época, de um torcedor. Então todo o crédito do canal para o canal Portal Palmeiras. É só você digitar aí na pesquisa do YouTube, você vai encontrar esse vídeo fácil. É um vídeo muito bacana de 15 minutos, mas aqui eu fiz um compilado aqui de 2 minutos e pouquinho. Assista que vai valer muito a pena. Aquele campeonato do Palmeiras em 74. O Corinthians praticamente já era campeão daquele ano. Não tinha outro resultado, né? Só que eles esqueceram de avisar a gente. Eu vi a entrada do Palmeiras, eles pareciam que estavam indo para um jogo amistoso. O time do Corinthians estava paralisado. O Palmeiras estava totalmente desacreditado. Um time que estava acostumado a ser campeão. A própria mídia, a própria imprensa, toda a favor do Corinthians. Todo mundo a favor de um time, se esquecendo do outro que era muito bom, era melhor que o Corinthians. Chegou lá, o que a gente viu foi um time corintiano tremendo, nervoso, e deu no que deu. O Palmeiras jogou com muita desenvoltura, sabe? O time ali sem responsabilidade, foi lá, ganhou o jogo como quem, na verdade, passa na sorveteria para tomar um sorvete. O jogo na direita, surge Jair Gonçalves. Atenção, olha o perigo, Leivinha. Ronaldo! 20 no segundo tempo. Numa bola na medida de Leivinha. Ele cabeceou, a bola cruzou sobre os jogadores de defesa. Na hora do gol do Ronaldo, me deu câimbra nas duas pernas. Nas duas pernas. Eu caí. E maravilhosamente um espetáculo para 110 mil corintianos assistirem, com 10 mil palmeirenses. Somente o Palmeiras é capaz de entrar em campo e ganhar uma partida daquela. O Corinthians seria campeão contra qualquer adversário, menos contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Aliás, em 74, esse gol do Ronaldo aí, Ronaldo Pé de Coelho, o credencia a ser, para toda a história, o mais importante Ronaldo da história dos clássicos derby. Eu saí pelas ruas aqui dos arredores do Palestra Itália, parecendo a torcida do Palmeiras estava todinha em casa, né? Porque tinha que assistir o espetáculo, tinha que assistir quem nunca tinha assistido. Então deixa eles assistirem, né? A torcida do Palmeiras veio aqui toda pro Palestra, aquela coisa maravilhosa, coisa que a gente estava acostumado, né? A comemorar títulos e mais títulos. Né? Estavam 20 anos na feira, saímos de lá do estádio, zum, zum, zum é 21. Mais uma vez, Palmeiras campeão. Vamos concluindo o vídeo. Muito obrigado para você que ficou até aqui com a gente. Aquele 22 de dezembro de 1974 foi mais que um dia de final. Foi um marco eterno na história do Palmeiras e no coração de cada torcedor que vestiu verde naquele estádio e fora dele. O gol de Ronaldo, a defesa sólida, o controle do jogo, todos esses momentos se tornaram parte de uma narrativa épica que simbolizava o espírito imortal do Palmeiras. Uma conquista que não envelhece, que reverbera em cada geração, porque ela representa o que significa ser palmeirense, lutar até o último minuto, acreditar quando tudo parece difícil e nunca desistir. Este título não foi apenas uma taça, foi uma declaração. Foi o Palmeiras mostrando ao mundo sua força, sua raça e sua capacidade de fazer história. Não só para a torcida, mas para o futebol. Foi uma vitória que consolidou a segunda academia. Aquele time lendário que moldou a grandeza do Palmeiras. Hoje essa conquista permanece viva nas arquibancadas, nas conversas e na paixão
que nos une como uma família. Então, você que está assistindo a esse vídeo, palmeirense de todas as gerações, lembre-se, aquele time jogou não apenas por eles, mas por todos nós, pelo legado e pela nossa história. Cada vez que comemoramos uma vitória, cada vez que defendemos nossas cores, estamos honrando o que esses jogadores construíram lá em 74. E agora te convido a manter essa história viva. Se inscreva no canal, deixe um comentário contando sua lembrança ou o que você ouviu sobre essa final. Vamos compartilhar essas memórias. Vamos fazer com que essa conquista continue ecoando para que o Palmeiras de hoje e de amanhã nunca esqueça o seu verdadeiro legado. Afinal, o Verdão é eterno. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!